Igreja, bom dia, a graça e a paz, friozinho bom, né, irmãos? Os irmãos usaram do domínio próprio para levantar essa manhã. Eu louvo a Deus por isso. Irmãos, eu estou falando daquela série de confissões e hoje eu vou começar falando sobre algo que eu já falei, mas eu vou dar uma vertente diferente. Falei já sobre o orgulho, né? E hoje eu vou falar justamente sobre o orgulho que nós temos, ou a vaidade que tendemos a ter sobre as nossas competências, né? E as pessoas, de uma forma ou de outra, estão sempre buscando uma certa notoriedade, seja no trabalho, algum tipo de reputação, construir um nome, né, por aí, ser um bom profissional de renome, uma notabilidade ali, seja na imprensa, seja na televisão, fama, popularidade nas redes sociais, algum tipo de prestígio político, tornar-se uma celebridade. Você vê o tempo todo as pessoas buscando algum tipo de percepção, até mesmo destaque dentro de igreja, ou elevar o conceito pessoal. De certa forma, se a pessoa não tomar cuidado, ela está buscando a glória para si, o tempo todo. Fama, dinheiro, poder, isso aí é o velho truque de Satanás, né? E todo lugar tem. E eu fui ver um caso que até no tráfico tem esse negócio de fama aí. E eu vi um artigo que o pessoal escreveu e foi entrevistar um garoto que estava preso em 2012, estava preso numa associação lá para jovens, para menores. E ele dizendo assim, olha, aqui onde eu estou preso eu não sou ninguém, Mas lá fora, ele disse assim, eu sou poderoso, lá todo mundo me conhece como Paulo, sabe? O bandido e o dono da boca. Isso é nas palavras dele. Disse assim, cheguei na quebrada, todos os irmãos já veio me cumprimentar. E aí, meu irmão, está afim de umas paradas aí? E aí a coisa foi indo. Aí o irmãozinho que andava com a escopeta na mão falou, e aí, irmão, você sabe que você é o nosso patrão, é ou não é? Aí eu disse, que isso, irmão, não sou mais nada aqui não, vocês aqui é que mandam, eu não sou mais patrão não. E eles disseram assim, que isso, irmão, você continua sendo o nosso patrão, cara. E todos foram lá em casa, levaram tudo, levaram armas, levaram mulheres, todo mundo levou tudo. E aí eles disseram assim, não, você pode escolher o que você quiser, você merece. Aí ele falou assim, olha, eu sou bandido, é só falar que é bandido e chove mulher. Então o próprio artigo revelou que eles perceberam que havia um certo fascínio, sabe, não de um futuro imediato, porque eles não pensam em futuro. E ele até falou assim, não, olha, não é uma vida plena que o tráfico me dá, mas eles só pensam justamente no imediatismo, de uma vida boa, de uma vida prazerosa, de reconhecimento, simplesmente vivido no agora, coisa que o crente está sempre com a vida onde? No futuro. E o artigo compreendeu que o futuro para eles se apresentavam simplesmente como o hoje, eles não pensavam em mais nada. E a conclusão que ele falou na frase dele é o seguinte, o crime dá isso para nós, respeito, fama e dinheiro. Está vendo? Qualquer lugar, o coração do homem é o mesmo. É o mesmo. E vários depoimentos demonstraram que o quanto a própria comunidade admirava lá o tráfico. Não só pelo suporte financeiro que ele dava às famílias, mas também pela admiração, o poder, o status, o ganhar, o subir na vida. E nem se mostrava no meio daquela comunidade em Minas Gerais que aquilo era algo vergonhoso. Não tinha relação nenhuma com aquilo, que aquilo era uma coisa indigna, não. Os depoimentos só evidenciavam realmente que as pessoas da comunidade conferiam grande respeito à capacidade dos traficantes, admiravam o próprio Paulo como traficante ali, e o relato lá do garoto dizia que os bandidos são referências no tratar bem todos da comunidade. E disse que eram criminosos tenebrosos, mas que tratavam a gente muito bem. Ele falou, eu nunca levei um cocão de um bandido, nunca fizeram covardia, nunca me deram um tiro. Em outro momento, Paulo reitera o bom tratamento dado pelos bandidos. O dia inteiro
convivência com os criminosos, eu era o avião dos bandidos, só que os bandidos me tratavam muito bem. Aí você vê o coração do homem. Isso acontece só lá? Não, é o coração do homem. Está em todos os cantos isso. Querer ser tratado bem, ser reconhecido, ter algum prestígio. E o que vemos aqui é a vaidade justamente daquela competência que o homem tem às vezes de fazer algo bem feito, aqui no tráfico de liderar, de estar à frente, de ter sucesso, ainda até que de uma forma criminal. E todos nós corremos esse risco. Isso não é distante de nós, crentes. E Deus está o tempo todo querendo purificar o nosso coração dessas raízes pecaminosas, essa vaidade, esse orgulho de competências que nos assaltam o tempo todo. E como Pai perfeito que é, Deus dá uma competência aos seus verdadeiros filhos, mas é aquela competência de desenvolver a santidade, competência justamente dada pela ação do Espírito Santo no interior do crente, como ensaio do que seremos plenamente no céu, junto dele e realmente ao lado de Cristo. Em 1 Pedro 1, 14 a 16 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Está lá. Então os desejos do passado, que vocês tinham, podem invadir o de hoje? Sim, ele está colocando aí, isso é um risco. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Santo, obviamente, aqui não tem nenhum sinônimo com perfeição no que tange ao homem, mas justamente em buscar a perfeição. Nenhum de nós aqui é perfeito, mas estamos santificados em fase de separação, santificação, e sem essa fase, essa santificação, ninguém vai poder ver a Deus, ainda mais sem estar separado ainda do poder dominador do pecado, que a salvação nos tira desse domínio do pecado. A santificação ela tem um caráter posicional, de já estarmos em Cristo Jesus, mas também ela tem um caráter prático, que é justamente aquele onde a regeneração interior acontece todos os dias na nossa vida. É um preparo para a perfeição que nos aguarda, e esse preparo ele é de forma contínua, ainda hoje, e só finaliza lá no fim, na glorificação, quando estivermos junto com Cristo. Até lá, todos nós aqui presentes contamos com aquela bela graça de Deus para chegarmos ao céu. Então não há ninguém perfeito, estamos sujeitos a esses erros. E Deus é um Deus de graça, e que fique claro aqui que ninguém é salvo pela sua perfeição, pela sua competência, mas somos salvos pela graça de Deus. E ainda que nos capacita, a desenvolver essa perfeição em nós. Atos 15:11 diz assim: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então é pela graça que somos salvos, é de graça, cortesia do céu, ao preço da morte de Cristo. Não há mérito nenhum em nós em relação a isso. E quando eu desenvolvi essa série de pregações aqui, o propósito é justamente colocá-lo ali face a face com o que a palavra de Deus diz, chocá-lo realmente, e mostrar, nos revelando ali uma opção para um estilo de vida não condenável. Tem opção. 1 Coríntios 10:13 já nos diz: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Comum, irmãos. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, além das suas forças. Opa, então tem um limite para a tentação do crente. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, não estamos sós, há um suporte, a Bíblia está falando aqui na terra, para vivermos essa vida espiritual, com garantias que vão nos preservar até os céus, portanto, não estamos sós. Então você tem que lembrar, olha, aconteceu a tentação, mas eu não estou só, o Espírito Santo está ali, no meu interior. Então vamos lá, feito isso, entendido isso, vamos trabalhar a primeira parte aqui.
o senso de engrandecimento que nós temos. Cantamos assim muitas das vezes, grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? E diz que isso é a alegria de toda a terra e que deve ser a nossa alegria também, mas o que vemos desde Gênesis até hoje, são que os filhos de Adão e o filho de Eva, estão o tempo todo querendo reconhecimento e grande reconhecimento. Em Gênesis 3,5 diz assim, lá na tentação, quando a serpente foi tentar Eva, olha, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a proposta aí é o seguinte, Eva, minha filha, você vai ser igual Deus. E ela aceitou ou não, irmãos? Sim, a tentação. E a coisa mudou desde lá? Não, até hoje estamos assim. Lembra em 2 Timóteo 3,1, e hoje acontece isso, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A coisa não vai melhorar, a coisa só piora. Fica claro nesse texto aqui que não haverá uma redenção cristã cultural do planeta, não, até que Cristo venha, não. E alguns ficam pondo esperança na redenção da cultura por meio do cristianismo. Ela melhora realmente a cultura, mas ela não redime por completo. Compreendemos que já estamos nesses tempos terríveis, em um mundo que reforça cada vez mais esses movimentos por meio do amor próprio, por meio da elevação ali da autoestima, e naturalmente é aqueles que nutrem ali no seu interior um sentimento autoengrandecedor, buscando sucesso, uma posição de destaque, apreciação por todos. E é sempre assim, eu lembro que quando criança, a ideia era boa, você vai ganhar estrelinha porque você foi o melhor aluno da sala, é ou não é? E é o destaque no louvor, a pessoa quer um destaque na célula, a pessoa quer um destaque na igreja, na sociedade, destaque no meio da família. E isso acontece em todos os ambientes, irmãos, inclusive na igreja. 3 João 1, de 9 a 10, vai dizer assim, João escrevendo, olha, eu escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então, quando você percebe esse doce João aí, que era como Provérbios 15, sabe, do versículo 2, na parte A, diz assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. E aí você vê lá João dizendo que Diótrefes não recebe. Por quê? Porque talvez a presença do apóstolo ali, João, fazia com que todas aquelas atenções se voltassem para João, e voltando-se para João, sairia ali do Diótrefes, que gostava de ser tido como o mais importante, aquilo de certa forma ia remoendo ele. E na parte B de Provérbios 15, 2, vai dizer que a boca do tolo derrama insensatez, então é só aguardar que uma hora você vai escutar a besteira saindo. E aí, João continua falando lá no versículo 10, olha, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Então aqui trata-se de quê? De difamações, trata-se de calúnias, palavras de maldade saindo ali da boca de Diótrefes. O que for necessário realmente para queimar o filme ali de João, esses parecidos com Diótrefes farão. E no versículo 10 ainda, João continua, não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então apenas ele não pratica hospitalidade, ele não recebe os irmãos e ainda impede aqueles que desejam de receber. Ele não comunga com os outros irmãos, ele não anda junto daqueles que pensam meio diferente dele. Os Diótrefes ali, aquele pessoal, os que pensam como ele, detestam aquele pessoal da igreja que realmente deseja estar próximo daqueles que, por João, são atraídos.
Isso desperta-lhes um nem querer estar perto da turminha que gosta de estar junto daquele João. Ah, não gosto daquela turminha. Você é contra? Não, não é isso. Tanto faz. Então, João, que tinha, e você vai ler isso aí, quando perseguição da igreja, você vai ver o caráter de João. Doce, manso, sábio, muitos gostavam de estar próximo dele. E os idiotas, não gosto nem de quem está próximo dele, nem dele. E aí a pessoa às vezes diz, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Aí eu lembrei de uma frase de Clarice Lispector que disse assim, e Deus ensina isso em 1 Coríntios 13, né? Demorei, mas aprendi, que não é a distância que afasta as pessoas, é o tanto faz. Estão ali próximos, mas tanto faz. Dá de ombros. Se o seu pensar é assim em relação a alguém, então sinta-se exortado agora. E essa percepção de soberba sobre graduações, especializações, descendências, está o tempo todo no nosso coração. Talvez a sua vaidade repousa justamente sobre isso. Milor Fernandes, ele disse assim, contrariando justamente o lema da Academia Brasileira de Letras, sobre o academicismo daquela época dele. Ele diz assim, a glória não fica, a glória não eleva, não honra e nem consola. E eu concordo plenamente com ele. Há os pescadores de diplomas, de medalha, de currículo, mas há também aqueles que não admitem conselho dos mais letrados, não possuindo aquela humildade de considerar que os outros sabem alguma coisa que ele não saiba. Provérbios 26, 12 diz, vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Esse é o problema. E quando eu brinco com a minha esposa, né, às vezes, falo para ela assim, às vezes a pessoa não se acha, o problema é que ela tem certeza que é, ela nem se acha. E eu vi um caso de 6 pessoas que estavam dando os seus currículos, e elas tinham que julgar aparentemente entre si qual era o QI de cada uma delas. E as bases do julgamento eram justamente o que estavam vendo, a regra era essa. Você olhando para a pessoa, você dá o QI de quanto? E aí foram julgar. E aí tinha uma jovem negra lá de 24 anos, bacharel em finanças, formada em Yale. Tinha uma feminista, porque ela se colocou assim, de 27 anos, curso superior em Ohio, trabalhava no desenvolvimento de software. Também tinha essa aí ela se fez perceber lá na entrevista. Presunçosa feminista, realmente adulta, tinha 30 anos de idade, PhD em Biologia e Câncer, pós-graduada pela Universidade de Carolina do Sul, graduada pela Universidade da Flórida, atuava no ramo da biotecnologia. Tinha também um asiático, de cabelo rosa lá, com uns gestos bem delicados dele, 27 anos, tinha uma dupla especialização em dança, antropologia cultural, Universidade de Loyola, né? Diretor de mídia social, trabalhava com agência de publicidade. E interessante que ele mesmo julgava a si como um dos mais baixos QI na hora que ele estava avaliando. Olha, eu estou olhando vocês aqui, mas eu acho que eu vou ter um dos mais baixos QI. Tinha outro asiático de 24 anos, bacharel em Harvard também, trabalhava com consultoria. E tinha um jovem de 21 anos, formado em ensino médio, não tinha nada, sem graduação nenhuma, e para piorar ele era militar. Tá certo? Esse era o currículo dele. Aí por fim julgaram uns aos outros. Olha, todos jogaram aquele do ensino médio lá na ponta. Olha, eu não quero dizer nada não, mas eu acho que você tem o menor QI. Todos colocaram. E aí, para surpresa de todos, o menor QI era a pessoa mais graduada e mais velha de todo mundo. Até para a própria soberba. Foi um choque.
E um dos mais altos QIs era o cara do ensino médio, que não tinha curso de nada. O que eu queria dizer com isso aí? O problema é a vaidade curricular da coisa. E aquela pessoa que antes estava toda segura pelo seu conhecimento, e reunindo, e gerindo aquela reunião, e dizendo quem seria mais ou menos o quê, ela ficou quietinha, foi humilhada. Por conta da soberba, as vaidades curriculares. Não é problema nenhum ter isso, irmãos. E estimulo muitos a buscarem isso. Tem gente aqui dentro com PhD, que está buscando o seu MBA. Pastor, o que eu faço? Falei, vai lá, estuda. A questão é que eu quero que os irmãos da minha igreja sejam os melhores profissionais possíveis para a honra e glória do Senhor. E não é comparando com os outros, é assim mesmo. Senhor, eu estou dando o meu gás aqui. Gálatas 5:26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então não é essa a forma de se relacionar. E eu observo isso biblicamente quando eu vou observar ali, vendo o currículo de Paulo, que era impecável, a rigor. Ele era circuncidado segundo a lei, teve lá como professor dele o mestre Gamaliel, um dos maiores professores de judaísmo. Consequentemente, você vê lá em Atos 22, versículo 13, ele diz assim, olha, eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Por que ele falou criado nessa cidade? Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma boa universidade, eu tenho um ótimo professor. Sendo fariseu, ele era um exímio conhecedor da lei, praticava todas as exigências ali do Torá. Quando isso está lá em Filipenses 3, de 4 a 6, ele diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça, que não há lei, irrepreensível. Ele está dizendo aqui, ó, eu era cátedra na coisa, eu era PhD, sendo mais avançado no judaísmo que muitos dos seus contemporâneos ali. Em Gálatas 1,14 diz, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Fala aí, Paulo se acha ou tem certeza que era? E aí ele continua com a dupla cidadania que ele tinha, em Atos 21:39. Olha, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. E ele fala, permita-me falar ao povo. Hebreu, natural de Tarso. Tarso era uma cidade grande, que tinha uma grande universidade, tinha um centro intelectual, tal como Atenas tinha, como Alexandria tinha. Tarso era assim, por isso que ele fala que era de Tarso. Então, ele demonstra ali aquela tendência de provincianismo que vocês podem estar pensando, aquela atitude provinciana. Não, eu sou paulista, eu sou do sul, eu venho da Europa, eu sou carioca. A questão é o seguinte, é a soberba que se afirma por esse coração. O problema não é ser. E ele continua, olha, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em Romanos 1,11 ele dizia, olha, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E a pessoa pode estar pensando na hereditariedade dela, olha, eu sou português, sou holandês, tenho sangue italiano, sou judeu, venho de família espanhola, sou nordestino, sou paulista. E tem mais, Paulo ele era poliglota. Não, ele podia dizer, olha, eu falo grego, hebraico, aramaico e também o próprio latim, porque ele vivia em Roma. Como é que isso afetava ele, depois de um currículo desse? Filipenses 3,8, ele diz, mais do que isso, considero tudo como uma perda, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
em sua forma relacional, tratava com humildade ali, considerando os outros superiores a si. Essa era a forma. Quanto ao interesse genuíno de buscar o melhor profissionalismo para Deus, não tenho nem o que dizer quanto a isso, irmãos. Corra atrás, vá. Efésios 6, de 6 a 8 diz: obedeçam-lhe, quem? Os seus patrões, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo-o de coração à vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade. Você serve ao seu senhor de boa vontade? Como quem? Como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Desde ali do Novo Testamento, certo? A escolaridade, a boa educação, era tida realmente também como uma razão de soberba ou de aceitação. Não é novo isso. Isso é inerente ao homem. Em Atos 4, 13 diz: vendo a coragem, quem? Os cátedras lá, a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, homens sem instrução, não estudados, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Admirados por quê? Porque quem observava aquilo era justamente autoridades, eram mestres da lei, eram líderes religiosos, eram os estudados, os diplomados, os reconhecidos, os grandes na sociedade. Verifique aí que, quem sabe, por estes aspectos curriculares na sua vida aí, você pode estar nutrindo aquela mentalidade de considerar o mais importante no seu ambiente, sendo então a sua opinião até fundamental para todo mundo que está ouvindo. Filipenses 2:3 disse, e eu já disse isso aí: não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a quem? É o tratamento que está dizendo. Ele não está falando para negar o que você já fez ou o que o outro fez. Ele não está falando para negar a sua escolaridade, não é para mentir. Ele está dizendo, na forma de tratar, trate assim. E por que ele está dizendo isso? Porque a Bíblia sempre nos exorta a fazer o que é contrário à nossa natureza. As pessoas, talvez, a gente está sempre achando que as pessoas precisam ouvir o som da nossa voz. Muitos necessitam, sabe, beber da sua sabedoria e da minha sabedoria. Ah, não, mas eu sou pastor. Ah, não, mas eu fiz mestrado e doutorado. Ah, não, mas eu sou influencer, eu sou coach. Não, eu sou diretor, eu sou consultor, eu sou chefe, sou coordenador. Cuidado, irmãos. Cuidado. Considere os outros superiores a si mesmos. E não para por aí. Alguns querem ser notado, apreciado, não pode passar em branco. Alguns, com maior facilidade natural, ganham realmente, irmãos, um aprofundamento social, sabe, no meio, mais do que outros. E em corações despreparados, isso pode criar até uma certa inveja, quando na verdade o que deveria ocorrer seria uma admiração santificada ao que está acontecendo ali. Já perceberam que algumas pessoas têm a capacidade e habilidade de chegar em ambientes e ganhar uma profundidade relacional muito mais rápido do que outras? Tem gente que é assim. E isso tem que ser admirado. 1 Tessalonicenses 1,6 diz, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. O que é admirado deve sim, sabe, inspirar admiração no nosso coração e repetição. Não tem problema nenhum. Senhor,
que bonito aquilo, quero ser ali, daquele jeito. Não por inveja. Você glorifica a Deus naquilo ainda. Pai, que coisa linda que o Senhor faz ali. Eu quero ser daquele jeito. E ele diz assim, imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. E assim, no versículo 7, tornaram-se modelo. Modelo é para quê, irmãos? Para copiar. É ou não é? Para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. É natural da sabedoria cristã a capacidade de atrair pessoas à sua volta. Uma das evidências da maturidade, um crente maduro, as pessoas gostam de estar perto, as pessoas gostam de estar próximo. A presença, ela é normalmente construtiva, ela é normalmente edificante. Por vezes essas pessoas são disputadas ali pela presença. Naturalmente um destaque. Mas de onde o senhor tira isso, pastor? Lembra, acabei de ler, Provérbios 15, 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. As pessoas sentem-se atraídas. Gosto de ouvir. Poxa, gosto de ouvir. Gosto de falar. Mas há também os que, em meio às conversas, estão sempre buscando um meio de enfiar um jabuti ali no meio daquela conversa, tentando chamar habilmente a atenção para si. Isto já não é sabedoria. Provérbios 11, 2 diz, quando vem o orgulho chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, a boca do tolo, como a gente já leu anteriormente, ela derrama insensatez e o ambiente normalmente vira uma desgraça. Já a sabedoria que anda com os humildes, então quem é humilde é sábio, quem é sábio é humilde. Não há como ser diferente. E em busca de relativa fama, nesse descontentamento, a pessoa vai buscando, vai cavando às vezes elogios para si e buscando percepção. Às vezes dizendo, olha o que eu fiz, reparou em mim? Percebeu o quão bom está o que eu fiz? E onde é que está Deus na referência disso tudo? Deuteronômio 8, 17 e 18 diz, não digam, pois, em seu coração a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda a riqueza. E no versículo 18, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, a coisa aqui é que seja, ou seja, a minha capacidade, a força das minhas mãos, o meu entendimento, a minha formação vieram do Senhor. Cuide para que toda a sua garra, toda a sua motivação pessoal seja firmada, sabe, na grande chance de glorificar a Deus, e não na grande chance de ser percebido, na grande chance da vaidade de ser notada, ser apreciado. Senhor, eu quero me especializar ali, mas para a honra e glória do Senhor. Eclesiastes 9:11 diz, percebi ainda outra coisa debaixo do céu, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Mas como é que é isso, pastor? 1 Samuel 2,7 já diz, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, é Ele que humilha, é Ele que exalta. É Ele, irmãos, não é a força do seu braço, é Ele que coordena tudo. Já concluindo, observe a vida de Jesus. Ele foi completamente generoso. Ele priorizou a vida dos pecadores em detrimento a dele. Mas a gente está o tempo todo buscando preservação pessoal.
Ele agiu realmente como um servo sofredor em toda a sua vida. Ele tratou pecadores ali como nós, de irmãos e irmãs. Miseráveis como somos, e não merecemos, e Ele fez isso. Filipenses 2, de 3 a 8, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ambição egoísta ou por vaidade. Por quê? Tendência natural. Admita isso. E no versículo 4, cada um cuide do quê? Não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Tem como cuidar do interesse dos outros vindo aqui só os domingos e assistindo o culto? Tem? Você sabe qual é o interesse? Irmão, você só conhece, o último lá da ponta só conhece as nucas do da frente. Não vê os olhos. É por isso que o tempo todo a gente está usando a célula, porque lá você terá a percepção da necessidade de outros irmãos. Eu falo célula, a gente fala célula, mas o que a gente está querendo dizer, irmãos, tenham comunhão, venham às sextas, façam parte de um pequeno grupo. Venha tirar os olhos do seu umbigo e enxergue os olhos do outro irmão. E aí, continuando, naturalmente ofensas e mal entendidos ocorrem por conta justamente de interesses distintos. Ou, quem sabe, por seus ídolos, que não foram atendidos. E aí isso, quando acontece, vem aquela sombra de escuridão que vai sempre cobrir aqueles pensadores de si, que só pensam em si mesmos, não tem interesse dos outros. Estão o tempo todo preocupados exclusivamente consigo mesmos, os atentos do que deixaram de fazer para eles, os observadores do que deveriam ter lhe feito e não fizeram, os despreocupados em doar-se realmente em corpo, em vida e em espírito aos outros. E a escuridão cobre justamente porque eles não sabem o quê? Amar. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Hoje, a gente vive justamente uma antítese disso aí, uma oposição, uma contradição, um avesso, um oposto. Meio que invertemos esse versículo e disse assim, olha, devemos cobrar a nossa vida aos nossos irmãos, devemos cobrar a nossa vida dos nossos pais, devemos cobrar as nossas vidas dos nossos parentes, devemos cobrar as nossas vidas das circunstâncias. E o verso diz justamente o contrário, devemos dar as nossas vidas. E normalmente a pessoa olha o que me fizeram, e eu normalmente digo, não, mas o que você fez? O que deve importar em sua vida é o interesse e o contentamento alheio, irmão. No versículo 5 ainda continuando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, então temos um modelo, eu não estou inventando nada. E no versículo 6 ainda de Filipenses, olha, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então, não haja como os homens naturais fazem, façamos realmente como Cristo Jesus, não considerou ser igual a Deus, mas nós, em nossas pretensões, em nossas atitudes, em nossa devoção e respeito, queremos ser tidos como deuses. E agimos como se deuses fôssemos e não somos.
E você se apega a isso, e quanto mais se apega, mais se frustra, mais deprime, mais se afunda. E tem que ser isso mesmo, porque o pecado faz isso. É completamente coerente um sofrimento assim. E no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Todo homem está o tempo todo cheio de si. E nesse caminho aí, muitos decepcionam com pessoas, com circunstâncias, com os fatos, porque a vida não correspondeu aos seus desejos, às suas expectativas, aos seus interesses. E não aceitando ali os fatos, as circunstâncias, alguns chegam ao ponto de fazer a birra de tirar a própria vida. No versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você se humilhar, e sendo assim humilhado, humilde, quem poderá lhe humilhar, se você já fez isso a si mesmo? Mas não, por conta da nossa soberba, ficamos arrasados. Então, humilhem-se adequadamente diante da cruz, e verá o quão pior nós somos. O quão pior você é. Mais do que qualquer acusação que um homem possa nos fazer na terra. Pense em um animalzinho, já que todo mundo gosta de bichinho, né? Eu falei, pensa num animalzinho que vocês gostam muito, ou que gostaram no passado. Agora pense em um pecado seu, e que o julgamento do seu pecado tem que ser o sacrifício desse animal. Pegou ele, colocou na mesa, degola ele. No livro de Levítico, irmãos, quando as pessoas viam os seus queridos animais sendo sacrificados ali naquela mesa, por seus pecados, eles ficavam impactados pelo pecado que tinham e a sua culpa. Uau, esse animal está morrendo por conta do meu pecado. A ideia do Senhor era projetar realmente na mente do povo o quanto Deus é santo e a sua santidade deve ser respeitada, obedecida, adorada. E a não observação disso implicaria justamente num sacrifício de sangue. Agora esquece dos animais. Pense agora que a maior humilhação da sua vida deve ser Jesus Cristo que morreu por você. Morto na cruz por sua causa. Isso é humilhação ou não, irmãos? Você é bonzão em alguma coisa? Nós somos piores do que qualquer pessoa possa nos acusar ou dizer. E eu concluo isso porque Cristo morreu na cruz por você e por mim. Se você não compreendeu isso, eu verdadeiramente temo pela sua salvação. A maior humilhação de todas da nossa vida deve estar na cruz. Entenderam? Até aqui a palavra. De repente, né, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Reflita aí no seu coração, talvez alguém, eu me senti humilhado. Peça perdão. Senhor, olha, eu coloquei isso como a maior humilhação da minha vida, mas escapou-me que a maior humilhação da minha vida é justamente o sacrifício de Cristo naquela cruz por mim. Deus, eu tenho me sentido grande por meus esforços. Peça perdão a Deus. Honre a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida.
Senhor, talvez outros aqui, por seu orgulho, a sua vaidade, têm se sentido menores do que outros, por não ter estudos, não ter algum trabalho. Quebra isso também, Senhor. Na cruz de Cristo, todos somos iguais. Grande é o Senhor, Deus. Paizinho, há também, talvez, alguns entre nós, clamando por atenção, de alguma forma, protestando, querendo ser percebido, querendo ser notado. Oh, Deus, revela-se a estes. A maior atenção nos foi dada, a maior percepção foi dada, foi o olhar de Cristo Jesus naquela cruz por nós, e que isso seja suficiente, ó Pai, a todos presentes aqui, àqueles que nos assistam também. Pai, não somos nada, e nos ajuda, Senhor, a compreender esse grande amor de Cristo, esse grande sacrifício. Arranca-nos, ó Senhor, essa soberba, esse desentendimento, e faça-nos, ó Senhor, estar completos, repletos, porque como foi dito aqui já no louvor, bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias. Que isso seja percebido na realidade de cada um aqui, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, desses corações, porque grande, grande é só o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu lembro em Hebreus 11, 24, diz assim que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, e preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmãos, tire os olhos da terra e contemple a recompensa que os aguarda no céu. Amém? Oremos. Paizinho querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Que o Teu amor, ó Senhor, venha encher esse coração triste e atribulado. Que a Tua graça, ó Pai, venha ensinar esse coração que se acha grande demais, que é ela que nos salva. E a comunhão do Espírito Santo presente, que nunca nos deixa só, arranque da solidão este coração errado. Irmãos, vão na paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até mais. Obrigado, Moisés.